O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando Jesus na sinagoga, começou a dizer: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando no meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Pelas palavras do Santo Evangelho. Sejam perdoados os nossos pecados. A nós descei, divina luz. A nós descei, divina luz. Em nossas almas acendei o amor de Jesus, o amor de Jesus. Meditando sobre a palavra de Deus que é fonte de vida, a palavra de Deus que criou todas as coisas, a palavra de Deus que sustenta a criação, que sustenta o universo. E a gente percebe, olhando para a própria criação de Deus, que existe uma vontade divina de que a vida possa continuar existindo, que a vida possa prevalecer, né? A gente olha para as plantas, né? Você corta uma planta, geralmente elas insistem em brotar, continuar existindo. Se a gente faz um corte na nossa mão, no nosso corpo, a tendência é que cicatrize para que nós possamos continuar existindo. Assim também os rios, quantos rios que são poluídos, depois, né, numa região onde não recebe poluição, ele volta a ter águas limpas, cheias de vida. Assim é o projeto de Deus em relação a cada um de nós. Deus que quer que cada um de nós tenhamos vida em abundância, mas também a entrada do pecado, pela desobediência, trouxe a desordem a esse projeto de Deus. E a morte, as injustiças, a violência acabou entrando no mundo. E é por isso que Deus sempre envia os seus profetas. Deus poderia ter desistido de nós há muito tempo, mas não é o que acontece.
Na leitura de hoje do profeta Jeremias, nós percebemos isso. Jeremias, que é chamado por Deus antes mesmo do seu nascimento, para ser profeta das nações, e ele recebe uma missão bastante exigente. Precisaria profetizar para os reis, os príncipes, os sacerdotes, os grandes proprietários de terras e também para o povo, porque naquele tempo havia muitas injustiças naquela terra, como acontece também nos dias de hoje, infelizmente. Mas o profeta é uma pessoa que recebe uma missão que não é fácil de se realizar, mas também não é muito fácil ouvir um profeta, ou ouvir a profecia. Enquanto a gente contempla Deus, a sua criação, etc., até que não é muito complicado. Mas quando Deus envia os seus profetas, a sua palavra, e Ele exige de nós essa transformação, aí que está a parte mais exigente do ser profeta e também do acolher a profecia. Mas feliz daquela pessoa que acolhe a profecia, mesmo que ela seja difícil. Um bom exemplo do profeta é o que a gente pode contemplar na experiência de irmos ao médico. Tem o médico bom e o médico bonzinho. O médico bonzinho é aquele que fala aquilo que a gente quer ouvir. Está com diabetes? Não, pode comer um pouquinho de açúcar, não tem problema. Está com triglicérides, etc., colesterol lá em cima, pode comer um baconzinho todo dia, que não tem problema. É isso que a gente quer ouvir. Mas será que é isso que vai salvar a nossa vida? O bom médico não. Ele fala, você não pode comer isso. Se você está com a diabetes muito avançada, tem que tomar mais cuidado com açúcar, etc., comidas gordurosas, fazer exercício. É isso que a gente quer ouvir? Não. Mas a pessoa que acolhe a verdade, mesmo que ela seja difícil, há uma grande possibilidade dela ter a sua saúde restabelecida e viver muitos anos. Quantas pessoas que a gente conhece que têm sérios problemas de saúde, mas ela tem um cuidado, uma disciplina, e essa pessoa vive muitos e muitos anos. Outros, com a mesma possibilidade, mas porque não se cuidam, não querem ouvir a palavra difícil e às vezes acabam, interrompendo a sua vida mais cedo do que se esperava. Assim, se um bom médico já faz um bem imenso para nós, imagine a palavra de Deus transmitida pelo profeta, que vai fazer um bem para nós, não somente nesse tempo, mas por toda a eternidade. Por isso a insistência de Deus sempre enviando os seus profetas, para que nós tenhamos essa possibilidade de ter uma saúde na nossa vida espiritual. Mas, muitas vezes, Deus envia pessoas muito simples para realizar essa missão. E assim aconteceu com Jesus, no Evangelho de hoje. Enquanto ele estava falando palavras tão belas, explicando as Escrituras, as pessoas ficaram fascinadas. Mas quando ele diz que aquela profecia estava se cumprindo e que ele era de fato o Filho de Deus, as pessoas se escandalizaram. Como pode Deus agir numa pessoa tão simples, ou essa pessoa se dizer Deus? Geralmente temos uma tendência a dar mais valor às pessoas que têm de repente um título. Essa pessoa fez uma faculdade, doutorado, etc. É claro que tem seu valor, mas muitas vezes Deus fala
através das pessoas mais simples. Na história de São Bento de Núrcia, ele dizia, né, nos seus ensinamentos, e quando surgiam algumas dificuldades maiores que precisavam ser resolvidas, né, na comunidade monástica, ele queria ouvir a todos. E ele dizia: muitas vezes a resposta de Deus vem através daquele monge mais novo, daquele noviço. Às vezes você espera que a resposta venha de alguém, né, com títulos, mas a resposta muitas vezes vem através daquele jovenzinho que está começando a sua caminhada como monge. Deus fala muitas vezes através dele. E assim Deus fala através dos profetas, daqueles mais simples. Aqui Jesus, filho do carpinteiro, filho da Maria, do José, que todo mundo conhecia, e muitos não acolheram, embora a sua palavra fosse cheia de verdade e profundidade, e acabaram repelindo a palavra de Deus. Mas é interessante observar que o profeta, para cumprir a sua missão, ele não pode ser aquela pessoa que apenas vai lá colocar o dedo na ferida para incomodar as pessoas, mas precisa ser uma pessoa cheia de amor. Porque da mesma forma que o bom médico, né, quando diz a verdade para o paciente, ele quer o bem dele, assim também o pai e a mãe, que às vezes precisam ser um pouco mais firmes com os seus filhos, querem também o seu bem. Quantas pessoas que agradecem aos pais por terem sido um pouco mais firmes, e quantas pessoas que às vezes sofrem, né, por falta de alguém que teve um pouco de pulso firme e orientou a sua vida. Assim também é a palavra de Deus. Os profetas que sofreram para nos transmitir a palavra, olha, depois de 2, 3 mil anos, e essas palavras ainda estão nos orientando até hoje. Assim aconteceu com Jesus. Cutucou a ferida, né? Apresentou a verdade, mas por que nós acreditamos em Jesus? E por que acreditamos nos profetas? Porque depois, com as suas vidas, eles provaram a sua intenção. Jesus levou tão a sério as suas palavras que ele preferiu ir para a cruz do que negar aquilo que ele tinha profetizado, que ele tinha ensinado. Assim também Jeremias, assim João Batista e tantos outros profetas até os dias de hoje. Então nós precisamos profetizar, né? Mas sempre movidos pelo amor, não simplesmente para incomodar as pessoas. Na primeira carta aos Coríntios, talvez um dos textos mais belos da Sagrada Escritura, fala justamente disso, que sem amor nem a profecia atinge o seu objetivo. Ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, que eu tivesse toda a ciência, que eu tivesse o dom da profecia, sem amor eu nada seria. Ainda que eu desse meus bens aos pobres, entregasse o meu corpo à chama, sem amor eu nada seria. O amor é paciente, o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Não busca seus próprios interesses, o amor não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Assim, à medida que nós vamos acolhendo a palavra de Deus, que é movida pelo amor, nós vamos também passando a viver de acordo com o projeto de Deus. E à medida que nós vamos vivendo de acordo com o projeto de Deus, a nossa vida pessoal passa por uma restauração. A nossa família, a nossa comunidade, a nossa sociedade. Porque nós precisamos acolher o projeto de Deus, porque com certeza ele é melhor do que o nosso projeto, sim ou não? Observem, quando num país se criam leis justas, todas as pessoas são beneficiadas.
E há muita diferença de um país para o outro. Tem países que a justiça social é promovida, e esses países geralmente têm os menores índices de violência. As pessoas têm muito mais condições de viver, porque têm paz. Assim também nós, à medida que vamos acolhendo a palavra de Deus, essa palavra de Deus ela vai transformando a cada um de nós. E o que está no centro do projeto de Deus é justamente o amor. Porque o amor, ele vai restaurando a nossa vida. Nesses tempos estava lendo um livro de espiritualidade, que uma irmã passou para mim, e falava a respeito disso. Como nós podemos restaurar em nós a capacidade de amar. Vejam que nós vivemos num mundo que muitas vezes nos tornam pessoas frias. Pessoas que só pensam nos bens materiais, só pensam nos seus próprios interesses. E às vezes quando cometemos pecados, às vezes não, sempre, né? Quando cometemos um pecado e passamos a conviver com ele, ele vai bloqueando a ação da graça na vida de cada um de nós. Então é muito importante nós pedirmos perdão a Deus pelos nossos pecados, mas também os grandes homens e mulheres que viveram profundamente a espiritualidade cristã, eles recomendam que nós façamos a reparação dos nossos erros. Ou seja, se cometemos algo grave, um pecado grave, precisamos ter atos de amor para que, de um certo modo, possa desbloquear isso que está impedindo a graça de Deus de agir em nós. E aí, tantos exemplos de pessoas que cometeram graves erros na sua vida e depois elas também arrependidas praticaram grandes atos de amor e se tornaram pessoas muito melhores do que elas eram antes de cometer esses crimes. Então vejam, Santo Agostinho vai dizer que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, até mesmo os seus pecados. Quando uma pessoa busca a reparação dos seus pecados, ela tem a possibilidade de se tornar uma pessoa muito melhor. Então a dor do pecado em nós não deve levar-nos ao desespero, à depressão, mas deve nos levar à reparação. Quantas pessoas que poderiam, de repente, ter superado o sentimento de culpa ou remorso se tivesse trabalhado um pouco melhor a reparação. Não adianta ficar olhando para os nossos pecados, para as nossas fraquezas, se lamentando, se culpando. A melhor coisa a fazer é reparar os nossos erros, procurando fazer coisas boas, atos de amor. Vejam o que aconteceu com o apóstolo Paulo, que perseguiu os cristãos e etc. Depois da sua conversão, ele disse: trabalhei mais do que os outros, não eu propriamente, mas a graça de Deus em mim não foi em vão. Todos os pecados que ele cometeu, depois ele reverteu em atos de amor, e olha tudo que ele fez pelo reino de Deus. Então nós também vamos aproveitar a profecia, palavra de Deus que vem pedindo para que nós possamos nos alinhar com o projeto de Deus. E se fizemos algo de errado, vamos reparar isso, como fizeram os grandes santos da igreja, recuperaram a paz interior e ainda se tornaram instrumentos de Deus na vida de tantas pessoas. Aproveitemos este ano que está começando para fazer um programa de vida, restaurando as áreas da nossa vida que ainda não vivem sob o senhorio de Jesus, que não vivem orientados pela profecia, pela palavra de Deus. Amém.